Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, esse é mais um Política na Veia. Nassif e Cláudio Couto, vocês sabem muito bem que eu tenho uma certa dificuldade assim, para conseguir ficar espantado com o que a extrema-direita produz assim, de forma geral no mundo, né? Porque realmente é um negócio espantoso. Queria até dizer, citar o caso aqui do André Ventura, o Bolsonaro português, que esses dias fez um protesto porque o presidente Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, foi convidado para uma festa, a Burger Fest, na verdade, a festa do cidadão em Berlim, foi convidado pelo primeiro-ministro da Alemanha, e ele fez um protesto dizendo que o presidente de Portugal, num momento tão complicado e difícil, iria para uma festa de hambúrguer. São todos iguais, né, na estupidez. Não que eu acho que a estupidez não possa ser perigosa, mas eu estou dizendo isso tudo, porque agora pela primeira vez eu ando um pouco mais espantado, assim, um pouco mais receoso, porque aquela frase do Brecht, né, a cadela do fascismo está no cio, eu acho que ela está no auge disso, está no auge da ovulação. Se a gente pegar esse protesto, 100.000 no Reino Unido contra a imigração liderada por um hooligan que já processado por violência. Essa reunião que teve em Madrid da extrema-direita, que o Eduardo Bolsonaro só não estava lá por conta das circunstâncias atuais em que ele vive. E essa agora, depois da morte do Charlie Kirk, essa ofensiva da extrema-direita dos Estados Unidos contra o que eles chamam de esquerda, que na verdade são os integrantes do Partido Democrata, os liberais, mostra não só uma articulação internacional, mas uma espécie de avanço assim, para ver se eles dominam tudo de uma vez. Eu não sei, Nassif Couto, se vocês têm essa mesma sensação neste momento da Mundial. Vamos pegar só os efeitos aqui no Brasil. Pega o Tarcísio de Freitas. Vocês lembram o Bolsonaro no poder, o que que a BIM fez com aquele sistema israelense lá, identificando funcionários públicos que pensassem contra o governo. Ontem, aqui em São Paulo, o Tarcísio estava não sei aonde, e um economista, Ivan Paixão, gritou: "Anistia não". Foi identificado, ele é da FIP, mas trabalhava para a CDHU, e foi demitido por ter criticado o governo, e não criticou como funcionário público, ele era uma pessoa física lá, que estava no lugar e manifestou-se politicamente. E quando você pega esse Nicolas Ferreira, eles estão promovendo uma caça às bruxas. Ontem vários músicos entraram em contato comigo aí, porque tinha um trompetista, ótimo trompetista que eu conheço, que toca na Sinfônica, fez uma crítica a esse Kirk aí nas redes sociais. Uma vereadora, acho que de uma cidade próxima, não sei se Jundiaí e tudo, moveu uma campanha contra ele, uma campanha para pressionarem a prefeitura ou o governo do estado a tirarem o emprego dele. É um clima terrível mesmo, viu. E isso está se repetindo também nos Estados Unidos, né, de maneira cavalar, a gente pode dizer, porque lá isso é liderado pelo próprio presidente, né, que não só tem essa caça às bruxas, e a gente viu que foi aquele Doge liderado pelo Elon Musk, que tinha também uma função ali de, digamos, sanitizar o governo daqueles que porventura o governo considerassem indesejáveis, e isso está acontecendo nas universidades, né. A Universidade de Berkeley, né, na Califórnia, foi obrigada recentemente, quer dizer, foi obrigada, ela acabou cedendo a isso, a fazer uma lista com cerca de 160 docentes que foram colocados ali numa espécie de lista negra, porque não teriam se empenhado o suficiente para combater o antissemitismo, né, nos termos em que antissemitismo vem sendo definido pelo governo americano e também pelo governo de Israel, ou seja, que não se trata de antissemitismo, se trata de crítica à política genocida de Israel em Gaza e a própria política colonial que Israel mantém, na Palestina há décadas, né. Até a Judith Butler foi incluída nisso, ela que é judia, diga-se de passagem, né. Então é uma coisa, assim, surreal. E a gente vê que isso não é peculiar ao trumpismo. Logo no começo do governo Bolsonaro, as pessoas vão provavelmente se lembrar, o Onyx Lorenzoni, aquele luminar, né, da extrema direita brasileira, ele iniciou o que ele mesmo chamou de um processo de despetização do governo, que passava por, exonerar
servidores que fossem, por alguma razão, identificados com a esquerda, com o petismo ou coisas desse tipo, servidores de carreira, né. Ou seja, esse é o modus operandi da extrema-direita, né. A extrema-direita, ela é inerentemente autoritária, né, e tendo a oportunidade, ela vai conspirar contra a democracia, contra o Estado de Direito, né. Não há muito o que imaginar diferentemente disso, né. Não fica só no discurso, não fica só no gogó, sobretudo se eles têm poder e percebem uma brecha para poder agir assim. Então é disso que se trata, é isso que a gente está vendo. De vez em quando cometem umas pataquadas, como essa aí do Ventura, né, que me fez lembrar até há alguns anos, você falou que ele achava que era a festa do hambúrguer, né, Sérgio? Me lembrei daquele pastor do chapéu, né, o Valdomiro, que há alguns anos estava preocupado aí com a maionese Hellmann's, porque segundo ele era o homem do inferno, sendo que na verdade é simplesmente um sobrenome alemão. Essa história de Beckley é o macartismo, redivivo, né, reembalado. E ao mesmo tempo, o que mais me impressiona nesse momento é que parece haver uma ofensiva internacional e provavelmente articulada, né. Ela tem várias frentes agora e a gente tem visto também que há uma nova fase de eleições na Europa pela frente e que o avanço da extrema-direita vai se consolidando. A AfD voltou a crescer em determinadas regiões da Alemanha. O próprio Chega, do André Ventura, pela primeira vez aparece como partido com maior número de intenções de votos, já passou de 26% de intenção de votos em Portugal. Há essa ofensiva na Espanha, né? Uma comissão independente da ONU, pela primeira vez, deu nome aos bois, chamou de genocídio, que é o genocídio em Gaza. Muda um pouco também o jogo, né? Há uma disputa nesse momento, aliás, não precisa mais ninguém procurar palavras amenas para definir o que está acontecendo em Gaza. É um genocídio, embora Israel, obviamente, não dê a mínima para isso, voltou a atacar de forma massiva e maciça, a faixa de Gaza. A ideia agora é colocar tudo abaixo, né. Mas, de qualquer forma, nós temos esse marco histórico, que é essa comissão da ONU chamando de genocídio o que é um genocídio. Agora eu vou te falar uma coisa que me espanta aí, é o comportamento da comunidade judaica. De um tempo para cá, uma parte da colônia judaica, justamente aquela que controla as federações israelitas, que controla a CONIB e tudo, passou a ser ativista político. Apoiaram o Bolsonaro lá em vários momentos aí, e fazem, eventos com os governadores de direita, atacam o Lula como antissemita aí por conta das críticas ao genocídio. Só um comentário, Nassif, o problema não é ser ativista político, tudo bem até aí, o problema é ser extremista político. Esse é o ponto. Mas é impressionante como os democratas se intimidam na hora de fazer a crítica pública ao genocídio. Tem um movimento dos judeus democratas aí que surgiu como reação à CONIB, fazem manifestos em favor da democracia no Brasil, a favor da condenação do Bolsonaro, mas são incapazes de olhar para a questão palestina. Incapazes. E passam a taxar de antissemitismo qualquer crítica que se faça a isso. É importante que esse pessoal se dê conta que o maior alimentador do antissemitismo hoje no Brasil, em outros lugares, é a maneira como a ultradireita se apropriou de Israel e do antissemitismo. É o álibi para atacar as universidades americanas, é o álibi que encontraram aqui para atacar uma professora da USP, para atacar um professor da PUC. Nessa onda de intolerância, teve inclusive um ataque verbal e até uma cusparada, podia talvez ter evoluído para alguma outra coisa, contra a filha do ministro Fachin, né, a Melina Fachin, que é professora, né, da Federal do Paraná, na Faculdade de Direito, e que foi ali hostilizada por um cidadão que a chamou de comunista maldita ou coisas do tipo, num claro sinal da intolerância que a extrema-direita brasileira, o bolsonarismo em particular, mas lembrando sempre que a extrema-direita é maior do que o bolsonarismo, que ela preconiza, e aí leva a esse tipo de agressão. Nessa altura, como tudo virou antissemitismo, a gente não sabe mais qual é a profundidade do antissemitismo hoje. Ele é maior do que era 5 anos atrás? Eu não sei, porque agora tudo é antissemitismo, quer dizer, uma crítica ao Netanyahu, uma crítica ao governo de Israel, à extrema-direita de Israel virou antissemitismo, então fica difícil saber exatamente. E também é o seguinte, alguns países, a Espanha resolveu não comprar armas, equipamentos militares de Israel. Ué, e o primeiro-ministro Sanches é chamado de antissemita, aí estamos nesse ponto. Mas eu queria ouvi-lo. De qualquer forma, é histórico, né? Esse tipo
documento da ONU. É histórico, né, é importante que uma organização multilateral realmente se posicione apontando para o que efetivamente está acontecendo ali, que é um genocídio, né. Já havia limpeza étnica, agora há também genocídio, e a própria limpeza étnica continua a ser, confessa o tempo inteiro, porque já falaram que querem transformar aquilo ali num bairro chique. Primeiro foi o Trump dizendo que queria fazer um resort, agora um dos ministros do governo de extrema direita de Israel dizendo que quer transformar Gaza num bairro de alto luxo, esse tipo de coisa. Então, na realidade, estão dizendo com todas as letras, né, que querem pura e simplesmente escorraçar a população palestina da sua terra milenar, né, onde ela vive há tantas gerações e que foi objeto aí desse processo, né, de desalojamento, de limpeza étnica, né, de expulsão, de roubo de terra, de destruição de imóveis, de destruição de plantações, de genocídio agora, enfim, é tudo isso que a gente está vendo, né. Então, é claro que num cenário como esse, cria-se um ambiente que acaba propiciando posições que podem realmente ser antissemitas, que acabam produzindo esse tipo de indignação que leva a uma hostilidade não contra a política perpetrada pelo governo de Israel ou a cumplicidade que possa haver com ela, mas a população judaica, do modo geral, que é incorreto, evidentemente, não se trata disso, né. Mas, gera isso. Então, eu presumiria que isso pode sim estar ocasionando um real crescimento do antissemitismo como um efeito rebote. O que não quer dizer que muitas das críticas, que também aumentaram as críticas, evidentemente, elas sejam antissemitismo. Então, acho que aumentaram as 2 coisas. Aumentaram as críticas, porque há motivos para aumentar, e aumentou o antissemitismo, porque está se criando um ambiente propício a esse aumento. Então, na realidade, desse ponto de vista, que a política de o Estado de Israel leva adiante e os seus cúmplices contribuem para isso, é para um crescimento, para um aumento do real antissemitismo, É o que isso. é uma política completamente errada. Aliás, a ONU vai aprovar também a criação do Estado palestino, só que o Netanyahu diz: "Não haverá Estado palestino", e pronto, não haverá, né. Aí não haverá, a gente não pode ter dúvida nenhuma, não existe, não vai existir. Até porque em alguns meses eles vão acabar com aquilo lá, de uma forma assim, definitiva, que é o que é o projeto que começou nesta semana. Não só desalojamento, mas destruir tudo. Bem, vamos tratar no outro assunto aqui, minha gente. O que que a gente pode esperar, Couto e Nassif, dessas novas ameaças agora de sanções e retaliações do governo dos Estados Unidos? A gente teve o Marco Rubio, a gente teve a porta-voz da Casa Branca e agora também outros integrantes do governo ameaçando. O que que vocês acham que virá? Sanções econômicas, mais enquadramento de ministros na lei Magnitsky, retirar visto, o que que vocês imaginam? Couto e Nassif. Olha, eu imagino que venham sim sanções novas, Sérgio, porque isso já foi anunciado, né, e acho difícil que algo de novo não aconteça. Não significa necessariamente uma expansão daquilo que a gente já viu, pode ser simplesmente a aplicação dessas sanções a outras pessoas. Sobretudo eu estou pensando aqui no caso da lei Magnitsky, né, eu não estranharia que ela fosse aplicada, né, até porque já que ela foi usada arbitrariamente, de forma completamente descolada do seu sentido original para punir o Alexandre de Moraes, não seria de se estranhar que ela fosse aplicada aos outros juízes que votaram com ele nessa adesão da turma. E até mesmo, não estranharia também, que ela fosse aplicada, por exemplo, ao decano e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, respectivamente Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que foram à sessão ali prestigiar a adesão da turma num posicionamento, claro, de defesa institucional do Supremo Tribunal Federal, né. Então, eu também não estranharia que esses também viessem a ser punidos. Aí vai restar pouca gente sem punição ali dentro. Realmente, aquele voto dele, do Fux, foi uma coisa escalafobética, mas acho que ele, além de, claro, talvez se livrar de eventuais punições, acho que ele também já começou um reposicionamento, apostando eventualmente na vitória eleitoral de um presidente vinculado à extrema direita, se não da própria extrema direita, que, poderia eventualmente lhe garantir um lugar melhor no futuro, ou quem sabe, né, um lugar melhor para os filhos dele, porque afinal de contas Fux é uma pessoa que, como a família Bolsonaro, cuida muito bem dos seus, né. Nós vimos ali que a sua filha, aos 30 anos, foi uma
muito precoce desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, sem que tivesse qualquer outro ofício prévio que a qualificasse, que não fosse pura e simplesmente ser filha do Fux, né, e fazer algumas coisas junto ao pai, e o próprio filho, né, que se teve o seu mestrado, o seu doutorado, né, na UERJ, veja só que fantástico, orientados pelo próprio pai. É uma coisa maravilhosa, é genial isso aí. O próprio pai foi orientador, né. Mas quem é melhor senão o pai para orientar um filho? Pois é, né, talvez em outras coisas, né, na vida privada, né, para a vida no sentido mais amplo. E veja, né, é claro, né, que se você é um pesquisador também, você é um estudioso do tema e seu filho está fazendo uma pós-graduação naquela área que você conhece, né, você vai, claro, dar conselhos, vai até fazer uma orientação informal na prática, é inevitável que isso aconteça. Outra coisa é você ser orientador formal do filho, inclusive com agradecimentos na dedicatória. Isso mostra, né, o como o Fux confunde essa esfera pública com a esfera privada o tempo inteiro, né, claro, em proveito próprio dele e da sua própria família. Então, talvez esteja se reposicionando. Vai que a filha, por exemplo, vira juíza do STJ na próxima gestão. Vai que o filho o sucede no STF, né? Então, pode estar tentando algo nessa linha. E daí resolveu fazer aquele, como disse um juiz do Supremo em off, o voto mais maluco da história do STF. Nem o Marco Aurélio Melo foi capaz de um voto tão escalafobético como esse, aliás, longuíssimo, né, do Fux. E eu vou parar de falar, senão vão falar que eu estou falando tanto quanto o Fux. Bem, lembrar que o Marcos Duval, o grande senador, disse que ele influenciou o voto do Fux, o que também explicaria, hein, Cláudio Couto, a qualidade, né. Se o Marcos Duval orientou, está explicado por que que o voto foi daquela forma. Mas eu acho que ele influenciou o voto do Fux numa operação da SWAT. É. É ver provavelmente. Não, sem contar esse voto dele que conseguiu incluir o Adélio, né, e falar do Mensalão, quer dizer, a tese dele também é extraordinária. O Mensalão era um golpe de Estado, aplicado lentamente. Eu quero assistir isso um dia. Um golpe de Estado que o cara faz, assim, em etapa, pra durar anos, assim, daqui a 10 anos. Até os black blocs ele colocou no meio lá. Não, e fora isso, agora, eu acho que se o Lula vencer a eleição em 2026, ele vai ter mais 3 ministros para indicar. E na CIF? É hora do Lula aprender, né, é hora do Lula aprender. Foram 13 indicações e só o Dino se salva. Aquele dedinho lá dele, da Dilma lá, né. Agora, estamos aí nessa discussão no Congresso e, na verdade, vários temas estão se misturando. Tem que o governo espera a votação do imposto de renda, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ao mesmo tempo, uma parte da oposição insiste na história da anistia. A sensação que eu tenho nesses últimos dias é que essa história da defesa da anistia, da forma como ela tem sido dita, ela está mais ainda no campo da bravata do que de uma efetividade, embora tudo seja possível. Mas me parece que é muita gritaria, muita ameaça, e sempre a história, nós temos 300 votos, mas a coisa está meio mal parada. Agora, também é um momento em que o Congresso está parado, né? Quer dizer, tá ruim também para o governo, porque nada avança como deveria avançar. Nós já estamos aí em setembro, tem que aprovar o orçamento e a situação está ficando cada vez mais complicada. Olha, eu também acho que essa anistia não está num momento muito propício para avançar. Acho que primeiro teve um anticlímax do próprio julgamento, né, a decisão do Supremo, ela, vamos dizer, avança uma etapa em relação àquilo que a gente via antes do julgamento terminar, né, claro, ainda tem aí os embargos, né, e portanto isso leva um certo tempinho, mas digamos que o julgamento propriamente dito já acabou, isso muda o clima, e esse clima ele é pior para a anistia, né. Você veja que houve, inclusive, também pesquisas mostrando que há uma oposição majoritária da população, não só à anistia, como ao indulto presidencial que poderia vir, como também, a votar num eventual candidato presidencial que apoiasse esse indulto, e, além disso, existe uma maioria que acha que foi correta a condenação do Bolsonaro. Você soma tudo isso, há um ambiente na sociedade que, por mais que muitas vezes o Congresso vire de costas para a sociedade nos seus interesses mais comezinhos, quando se trata de uma questão que, a rigor, ninguém ali vai necessariamente se beneficiar diretamente disso, né, eles não vão aí se desgastar por causa disso, né. Embora, né, talvez considerem que poderiam se locupletar num governo autoritário tocado por um
o governante de extrema-direita como o Bolsonaro, e para muitos ali também, se livrar do Bolsonaro logo, né, porque começa a virar um fardo para muita gente, não é de todo ruim. Aí a fila anda, né, e você pode ter uma outra candidatura que seja mais competitiva. Então, acho que realmente, pelo menos essa anistia, mais geral, que pegue, né, os artífices do golpe, ela ficou muito mais complicada nesse momento. Não é de se descartar de todo, porque, enfim, o cenário muda, a gente também não tem, nesses aí que não estão muito empenhados pela anistia, grandes democratas que se oporiam a ela de qualquer forma, ou seja, a depender do caminho, eles podem também achar conveniente, por algum motivo, votar esse negócio, né. Lembrando que a anistia é o golpe por meio do legislativo, né. Porque é você sacramentar que não tem problema dar golpe, que pode dar golpe, tá tudo beleza, porque depois livram a sua cara. E aí, a ruptura histórica que esse julgamento representaria na trajetória, né, do Brasil, essa ruptura histórica, ela deixa de existir, né, porque afinal de contas ela passa simplesmente a se inscrever essa anistia da velha tradição, né, de amaciar para aqueles que tentam romper com a democracia, né. Aliás, eu lembraria, a anistia de 1979 também foi fruto, como esta está sendo, de uma chantagem. Qual era a chantagem na transição? Ou vocês aí da oposição aceitam a anistia, ou esse negócio vai durar muito mais. E aí vem a anistia que, inclusive, isenta os próprios membros do regime, né. Claro que naquele contexto não havia muito o que fazer, mas hoje nós estamos em democracia. Não era uma chantagem de governantes autoritários no poder contra democratas na oposição. Isto aqui é uma chantagem de autoritários na oposição contra um regime democrático, inclusive com apoio externo. É isso que o bolsonarismo está patrocinando. Então essa anistia, ela tem esse elemento de similaridade com aquela, também é uma chantagem, mas numa situação em que não há motivo algum para ceder essa chantagem. Naquele lá até o cálculo podia fazer sentido, mas hoje, só mesmo a covardia ou então a cafajestagem é que podem levar a uma concessão desse tipo. A única aposta possível, de quem defende essa anistia é levar o Brasil para praticamente uma guerra aberta civil, porque, obviamente, tudo leva a crer que ou o presidente Lula iria vetar, eles poderiam derrubar o veto e depois o Supremo ia considerar, inconstitucional. E aí? Qual seria a consequência disso? Quer dizer, ia manter o Brasil e o país num clima, de guerra política por longo prazo, é isso que nós levar isso até a eleição, é isso que vai acontecer? E que clima nós chegaríamos no ano que vem? Então, é preciso fazer esses cálculos aí, pra tentar também saber, por isso me parece também que agora há tá agora mais no campo da bravata, os bolsonaristas mais, empedernidos estão fazendo continuam fazendo esse discurso, mas até a gente viu mais essa escorregada do Valdemar. O Valdemar, inclusive, já está entrando ali naquele campo anedótico do Bolsonaro e também do André Ventura, porque cada declaração é realmente inacreditável, né, essa última agora de que houve ali realmente um planejamento do golpe, mas, isso não é problema, é como planejar um assassinato, quer Mas dizer, foi sem querer querendo, como diria o Chaves. é, Não o Chaves, Hugo Chaves, o outro Chaves. com essa turma aí não precisa de inimigo, né, não precisa. Agora o filho Eduardo, ele acha que vai ser eterno aí, que o trumpismo vai ser eterno, né. O Eduardo está cavando aí a prisão dele, assim que refluir isso aí, que ele leve 5, 10, que ele é novo ainda. Ele ainda vai terminar numa prisão. O que ele está fazendo é inacreditável, né. Insuflando aí a agressividade, você Até armada. até armada. E esse sujeito ainda continua ocupando o cargo. Pensemos o contrário, se ele fosse um deputado americano que estivesse na Rússia, pregando contra os Estados Unidos, defendendo deposição por arma e ataque, o que que ia acontecer com ele? Certamente ele não ficaria na Rússia por um bom tempo, e também não ia ser julgado, né, pelos pares. Ia acontecer uma coisa diferente, né. Então, digamos, essa sinuca de bico do Trump é interessante, por onde que ele vai sair. Quanto mais radicalizar, ele não pode ir às vias de fato. Vai ter até a gente fala em vias de fato aí, mas é um negócio tão imprevisível que está acontecendo hoje, que é até possível que em algum momento ele amplie aí os ataques ao Brasil, viu. Porque ele tá fera enjaulada aí, né, fera enjaulada. Assim como manda, torpedear navios da Venezuela lá,
Eu não duvido que ele comece a fazer provocações nessa área também, viu. É porque agora no momento ele está numa guerra interna, né, esse momento, Cláudio Couto, me parece muito mais possível, e com mais chance do que a gente poderia imaginar, quer dizer, ele acabou de definir lá que vai mandar para Memphis a Guarda Nacional, ameaçou tirar a prefeita de Washington, já mandou a Guarda Nacional para Los Angeles e agora estão nesse discurso de que a extrema esquerda, que é essa invenção, eu queria saber onde ela existe, nos Estados Unidos certamente não, mas a extrema esquerda dos Estados Unidos é assassina, mata e persegue, e portanto precisa ser combatida também de forma violenta. Eu, Cláudio Couto, acho que ali, para o caldo entornar nos Estados Unidos, está bem mais perto do que a gente poderia imaginar, por exemplo, em janeiro, quando ele assumiu. Tudo parecia um tanto quanto mais um discurso simbólico, mas agora parece muito mais efetivo, não? Eu concordo com você, Sérgio. Acho que e esse passo que ele está dando agora, com essa acusação a todos os seus opositores de serem da extrema esquerda, né, e que seriam responsáveis por essa violência, ele está, na verdade, tentando criar o pretexto para algum tipo de ação mais forte contra opositores, né. Claro, ele já vem fazendo isso no âmbito das universidades, ele fez isso no âmbito dos servidores públicos, né, também perseguindo aqueles que se opunham a ele, junto a certos escritórios de direito, né, ou seja, tudo isso ele veio fazendo. Agora, ele está abrindo o leque e possibilitando agora uma ação contra opositores de um modo geral. Ou seja, se você, por qualquer crítica ao governo, à extrema-direita nos Estados Unidos, de repente for percebido como um extremista de esquerda perigoso, vai saber o que que eles podem tentar fazer. Eu acho que é por aí que vai. A própria ação contra os imigrantes, me parece, ela foi um passo nessa linha de iniciar uma lógica de atuação repressiva contra a sociedade no sentido de implantar um regime autoritário. Você começa pelos mais frágeis. Começou pelos imigrantes, aí vai para essas outras instituições que eu mencionei, ataca aí governos municipais, todos eles de prefeitos democratas e todos eles, sem exceção, prefeitos negros. Isso é um outro dado, tem um elemento racista nesse ataque do Trump a municípios onde ele acha que tem que intervir do ponto de vista da força. Então, são passos muito perigosos esses que estão sendo dados, né. E acho que há muito motivo para preocupação ali, porque, eh, algo muito pior que o macartismo está avançando de maneira acelerada nos Estados Unidos. O macartismo, aquilo que eu falei de Berkeley, é o que a gente viu ali, o que a gente viu nas outras universidades também. Agora, isso que está se produzindo em relação à esquerda, de um modo geral, todo mundo sendo taxado de extremista e, portanto, violento, é uma coisa muito complicada. Acabei de ver aqui que o Hugo Mota informou o Palácio do Planalto que vai pautar a anistia do 8 de janeiro. Até porque é outra coisa, inclusive, ridícula, porque esses dias saíram os dados aí de todos aqueles que foram acusados, processados e condenados, vários fizeram acordos e tem nessa altura 144 cumprindo algum tipo de pena, alguns já estão sendo inclusive liberados, a Débora de Batom, por exemplo, que vai cumprir agora a pena em casa, outra que tinha fugido, vai ficar com tornozeleira eletrônica. Além de tudo, é uma anistia praticamente sobre o nada, né, pensando ali na quantidade de condenados que estão cumprindo pena neste momento, de todos aqueles que foram processados e julgados. Mas é parte desse clima que está no Brasil. O que que a oposição vai fazer? Vai trocar, os bolsonaristas vão tentar aplicar, tentar pegar esse projeto e colocar introduzir outros assuntos, isso vai à frente ou não, mas de qualquer forma, estamos aí também o Hugo Mota, que é essa figura também, incapaz de se posicionar, né, de fato. É um sujeito quase sem coluna vertebral, né. Agora, isso aí é uma coisa que pode ter efeitos ambivalentes, né. Por um lado, isso evidentemente é um péssimo sinal, porque os golpistas do Rio de Janeiro também eram golpistas. E as penas que foram aplicadas a eles são as penas previstas em lei.
Ou seja, ninguém ali sofreu penas que extrapolassem o que a própria lei determinava. Então, né, vamos considerar. Você também acabou de apontar algo, ô Sérgio. A gente teve vários acordos de não persecução penal, então muita gente aí se livrou tranquilamente. Outros já progrediram no cumprimento das suas penas, então já estão em situações melhores do que aqueles que, enfim, do que aquela situação em que estavam, né, logo que foram presos. Agora, um outro lado, e acho que é importante dizer, é, se isso realmente avançar em alguma medida, dá uma esvaziada, né, na proposta mais ampla de anistia que vinha sendo defendido pelo bolsonarismo, né, porque aí eles vão ter que ser muito claros que eles só estão defendendo o deles, né, que agora são os peixes pequenos e os peixes grandes. Então acho que tem um efeito ambivalente mesmo. Bem, muita gente boa tem nos deixado aí ultimamente. A gente teve agora também a morte do Hermeto Pascoal. Hermeto Nassif, Pascoal, Ângela Rorô na outra semana e o Robert Redford também, né. Meus tempos aí de secundarista, eu participei de festivais com ele. ah, é? É, e a minha música foi classificada em São Paulo e ele veio me dar conselhos. Ele falou: "Olha, aquele final lá você tem que pôr um Dixieland". Foi mas o festival foi fantástico, era não sei se era trio ou quarteto da Ródia, do famoso Lívio Rangan, que era o Hermeto, o Alemão, que era um baita guitarrista, o Lani Gordon, que tinha 16, 17 anos, e então, no nos intervalos na coxinha lá, a gente ficava ouvindo o Lani improvisar choros e o Hermeto e mais aquele que era do Quarteto Novo também, porque era um baita guitarrista aí. Então ele foi o pai de todos aí, sabe. Mas o mais interessante, eu fui uma vez fazer uma reportagem com ele lá no Ipiranga, ele tinha uma casinha no Ipiranga lá e ele ensaiava o grupo dele, que era pauleira pura, rapaz. Daí eu fui na cozinha lá, estava a dona Ilza, que era a mulher dele, e que era sobrinha do Lupercio Miranda, o grande guitarrista, o grande bandolinista, né. E ela ficava desesperada: "Ai, esse barulho me deixa louca, me deixa". E quando ela morreu, eu vi uma peça do Hermeto em homenagem a ela, até eu escrevi, parecia urro de rinoceronte ferido, sabe. Ele colocava todos aqueles sons que lembravam ela, o som de panela, da água batendo na panela, aquele som quando a gente ia comprar arroz ou feijão em feira, lembra que você aquele tchac. Então ele montou toda uma e depois, acho que em 2022 lançou um LP com 15 músicas que fez para ela, uma delas é Voltando para Casa. É fantástico, viu. E o mais fantástico, ele substituiu o Sivuca. O Sivuca era um acordeonista genial também, que tocava na Rádio Jornal do Comércio. E quando o Sivuca saiu, veio para o Rio de Janeiro e indicou o Hermeto para substituí-lo. É capaz de alguém olhar e achar que era o mesmo, né, Isso é, Pois é, pois é. pois é. e fisicamente eles eram muito parecidos. Não, e o Sivuca era um outro personagem fantástico aí. Não, o Nordeste, você bateu no chão lá, já brota 3 músicos geniais, viu, rapaz, é Pois impressionante. é. Mas o Hermeto é realmente algo muito fora do padrão, né, é realmente Muito, uma muito. genialidade, genialidade. E aí o Couto também falou do Robert Redford, que morreu, vários filmes, tal, mas eu gosto de um em particular, que é Descalço no Parque, com a Jane Fonda. Eu acho que é um filme sobre, uma relação amorosa realmente fantástico, de um tipo de filme que só se produzia com essa profundidade ou com esse toque num determinado período do cinema, ali anos 60 caminhando para os anos 70, muito, muito particular, mas também outra figura que se vai. Nassif Couto, vamos lá, mais uma, o mundo, a Lusitana roda, né, não morreremos de tédio, então até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.